Uma mansão esconde segredos por trás de sua fachada perfeita. Uma jovem testemunha verdades que mudarão vidas para sempre. O poder e o dinheiro nem sempre conseguem silenciar a coragem de quem decide falar. Antes de ouvir esse relato incrível, não se esqueça de se inscrever no canal para mais histórias emocionantes. O sol da tarde filtrava pelos vitrais da mansão, criando reflexos dourados no mármore polido do hall principal. Olivia ajustava os arranjos de flores pela terceira vez naquele dia, seus dedos tremendo ligeiramente, enquanto reposicionava as orquídeas brancas. Aos 17 anos, ela já conhecia cada canto daquela propriedade, imensa no interior, cada corredor silencioso, cada jardim perfeitamente aparado. Crescera ali, invisível como uma sombra, observando uma família que vivia sob os holofotes da sociedade. Olivia, as toalhas da suíte master precisam ser trocadas, disse sua mãe Rose, emergindo da cozinha com um avental impecável. Rose Muller trabalhava para a família Allianz há 15 anos, desde que enviuvou e precisou sustentar a filha sozinha. A mansão se tornara não apenas seu local de trabalho, mas sua casa, seu refúgio e, de certa forma, sua prisão dourada. A jovem assentiu em silêncio, subindo a escadaria de mármore italiano que levava ao segundo andar. Seus passos eram suaves, quase felinos, uma habilidade desenvolvida ao longo dos anos para não incomodar os patrões. Ao passar pela biblioteca, ouviu vozes vindas do escritório principal. Era Victor Allianz, discutindo negócios ao telefone, sua voz grave ecoando pela casa com a autoridade de quem estava acostumado a ser obedecido. Não me importa o que a concorrência está oferecendo, eu quero aquele contrato assinado até sexta-feira, dizia ele, batendo os dedos impacientes na mesa de mogno. Victor era um homem de 45 anos, alto, cabelos grisalhos perfeitamente penteados, sempre vestindo ternos sob medida, que custavam mais do que muitas pessoas ganhavam em um ano. Suas mãos eram grandes, fortes, e Olivia sempre notara como ele as usava para enfatizar seus pontos durante conversas importantes. Do outro lado do corredor, pela porta entreaberta da suíte master, Olivia podia ver Agnes Allianz sentada em sua cadeira de rodas personalizada, olhando pela janela que dava para os jardins. Agnes fora uma vez a socialite mais elegante da capital, formada em literatura pela melhor universidade do país, falante de 4 idiomas, uma mulher que comandava salas de reuniões e jantares beneficentes com igual destreza. Agora, aos 42 anos, uma doença neuromuscular degenerativa a havia confinado à cadeira, transformando sua vida em uma série de limitações que ela enfrentava com uma dignidade silenciosa que partia o coração. "Boa tarde, senhora Agnes", murmurou Olivia, entrando no quarto com as toalhas frescas. Agnes se virou e por um momento seus olhos se encontraram. Havia algo naquele olhar. Não era apenas tristeza pela condição física, mas uma melancolia mais profunda, como se ela carregasse um peso invisível que ia muito além de sua cadeira de rodas. "Olivia, querida", respondeu Agnes com sua voz suave, que mantinha traços da educação refinada de sua juventude. "Como está sua mãe hoje? Ouvi dizer que ela não estava se sentindo muito bem ontem." Era assim que Agnes sempre falava com ela, com gentileza genuína, interesse real. Diferente de Victor, que mal reconhecia a existência das empregadas, Agnes sempre perguntava sobre suas vidas, lembrava de pequenos detalhes, demonstrava uma humanidade que contrastava drasticamente com a frieza do marido. "Ela está melhor. Obrigada por perguntar", respondeu Olivia, organizando as toalhas no banheiro adjacente. "A senhora precisa de mais alguma coisa?" Agnes hesitou por um momento, como se quisesse dizer algo mais, mas apenas balançou a cabeça. "Não, querida. Obrigada." Olivia estava terminando de arrumar o banheiro quando ouviu a voz de Victor se aproximando. Ele entrou no quarto sem bater, o telefone ainda colado no ouvido, gesticulando enquanto falava. Agnes se enrijeceu ligeiramente em sua cadeira, uma reação quase imperceptível que Olivia notou apenas porque havia aprendido a ler as sutilezas daquela casa. "Sim, eu entendo os riscos", dizia Victor,
mas às vezes é preciso pressionar para conseguir o que queremos. Ele desligou o telefone e se virou para a esposa. Agnes, precisamos conversar sobre o evento de amanhã. Há jornalistas importantes que estarão presentes. A expressão de Agnes se fechou ainda mais. Eu já disse que não me sinto bem para eventos públicos, Victor. Não desde... Desde quando? Interrompeu ele, sua voz adquirindo um tom mais duro. Desde que decidiu se esconder do mundo. Agnes, somos uma família pública. Temos responsabilidades, compromissos. Sua condição não pode ser uma desculpa para abandonar nossas obrigações sociais. Olivia sentiu o ar no quarto ficar mais pesado. Ela terminou rapidamente suas tarefas, tentando se tornar ainda mais invisível, mas não conseguiu deixar de notar como as mãos de Agnes se apertaram nos apoios da cadeira, seus nós dos dedos ficando brancos. Não é uma desculpa, Victor. É uma realidade, respondeu Agnes, sua voz tremendo ligeiramente. Eu preciso de tempo para me adaptar, para... Para quê? Cortou ele novamente. Agnes, você está nessa cadeira há 2 anos. Quando exatamente pretende parar de se lastimar e voltar a ser a mulher com quem me casei? O silêncio que se seguiu foi sufocante. Olivia sentiu seu estômago se revirar ao presenciar aquela crueldade disfarçada de preocupação. Agnes baixou os olhos e Olivia viu uma lágrima solitária escorrer por sua bochecha antes de ser rapidamente enxugada. Eu vou para o escritório, anunciou Victor, ajustando a gravata. Espero que você tenha reconsiderado até amanhã. A imprensa estará lá e não posso aparecer sozinho novamente. Já estão começando a fazer perguntas. Ele saiu do quarto com a mesma autoridade com que havia entrado, deixando apenas o eco de seus passos no corredor de mármore. Agnes permaneceu imóvel por longos minutos, olhando para as mãos em seu colo. Olivia terminou silenciosamente suas tarefas, mas antes de sair, se aproximou da cadeira de Agnes. Senhora Agnes, disse suavemente, se precisar de qualquer coisa mesmo, pode me chamar. Agnes levantou os olhos e, por um momento, Olivia viu uma gratidão profunda naquele olhar cansado. Obrigada, querida, você é muito gentil. Quando Olivia desceu para a cozinha, encontrou sua mãe preparando o jantar. Rose estava cortando legumes com movimentos precisos, mas Olivia podia perceber a tensão em seus ombros. Mãe, você ouviu a discussão lá em cima? Perguntou Olivia, se sentando em um banquinho ao lado do balcão. Rose parou de cortar e suspirou. Filha, nesta casa é difícil não ouvir. Mas lembra do que sempre te digo. Nós trabalhamos aqui, não vivemos aqui. O que acontece entre eles não é da nossa conta. Mas, mãe, o jeito que ele fala com ela... Olivia! Rose a interrompeu, se virando para enfrentar a filha. Eu sei que você se preocupa com a senhora Agnes. Todos nós nos preocupamos. Mas famílias ricas têm problemas ricos, e não é nosso lugar interferir. Nosso trabalho é manter esta casa funcionando e é isso que vamos fazer. Olivia assentiu, mas uma inquietação crescia em seu peito. Havia algo de errado naquela casa, algo que ia além dos problemas normais de um casamento. Ela havia crescido observando aquela família, aprendendo a ler os sinais, as tensões não ditas. E... ultimamente, esses sinais estavam ficando mais intensos, mais preocupantes. Naquela noite, enquanto arrumava os últimos detalhes da casa antes de se retirar, Olivia passou novamente pela suíte master. A porta estava entreaberta, e ela podia ver Agnes ainda sentada junto à janela, olhando para a escuridão dos jardins. A luz do abajur criava sombras suaves em seu rosto, destacando a tristeza que parecia ter se instalado permanentemente em seus traços. Do escritório, vinha o som da voz de Victor ao telefone mais uma vez, discutindo algo sobre contratos e prazos com sua habitual impaciência. Olivia percebeu que, mesmo estando na mesma casa, o casal vivia em mundos completamente separados. Ele em seu império de negócios e ambições, ela em seu isolamento silencioso. Antes de ir para o seu quarto no anexo dos empregados, Olivia fez uma última ronda pela casa, verificando portas e janelas como sempre fazia. Quando passou pela biblioteca, viu Victor guardando alguns papéis em seu cofre particular.
Ele estava com uma expressão tensa, muito diferente da arrogância que normalmente exibia. Por um momento, seus olhos se encontraram através do vidro da porta e Olivia sentiu um calafrio inexplicável percorrer sua espinha. Havia segredos naquela mansão, segredos que iam muito além do que ela poderia imaginar. E, de alguma forma, Olivia sabia que estava prestes a descobrir verdades que mudariam tudo. A manhã seguinte trouxe uma agitação incomum à mansão Alliance. Olivia acordou cedo com o barulho de caminhões de entrega estacionando no portão principal. Era o dia do evento beneficente que Victor havia mencionado, e a casa se transformaria em cenário para uma das festas mais importantes da temporada social da capital. Rose já estava na cozinha desde as 5 da manhã, supervisionando a equipe de catering que montava elaborados arranjos de comida gourmet. O staff, adicional contratado para o evento, circulava pela casa carregando mesas, cadeiras, decorações douradas e arranjos de flores que custavam mais do que um salário mínimo. Olivia, preciso que você fique de olho na senhora Agnes hoje, disse Rose, enquanto verificava uma lista interminável de tarefas. Com toda essa movimentação, ela vai precisar de apoio extra. E, por favor, mantenha-se longe do Sr. Victor. Ele está particularmente irritado esta manhã. Como se invocado pelas palavras de sua mãe, Victor apareceu na cozinha como um furacão, gesticulando dramaticamente enquanto gritava ao telefone. Como assim a banda não pode vir? Eu paguei uma fortuna por esses músicos. Ele desligou com violência e se virou para Rose. Rose, onde está minha esposa? Preciso falar com ela agora. Ela está no quarto, senhor, mas ainda está se preparando para... Não me importa se ela está se preparando para voar para Marte, cortou Victor, subindo as escadas de 2 em 2 degraus. Agnes, precisamos conversar. Olivia sentiu o estômago se revirar. Havia uma agressividade na voz de Victor que ela nunca havia presenciado tão intensamente. Discretamente, ela subiu as escadas atrás dele, preocupada com Agnes. A porta da suíte master estava escancarada e Olivia podia ouvir a discussão de longe. Agnes estava sentada em frente ao espelho, tentando aplicar maquiagem com mãos trêmulas, claramente nervosa com a perspectiva do evento. Victor, por favor, não grite, pediu Agnes, sua voz mal conseguindo disfarçar o cansaço. Eu já disse que vou ao evento. Estou me preparando. Se preparando? Victor riu com sarcasmo. Agnes, você está há 3 horas neste quarto. 3 horas? Os convidados começam a chegar em 2 horas e você ainda parece... Isso. Olivia se encolheu ao ouvir o tom cruel da observação. Agnes baixou o batom que segurava, seus olhos se enchendo de lágrimas. Eu estou tentando, Victor. Realmente estou tentando. Mas é difícil para mim. Difícil? Explodiu ele. Agnes, você sabe o que é difícil? Difícil é ter que explicar para meio mundo por que minha esposa se tornou uma reclusa. Difícil é manter nossa imagem quando você se recusa a fazer o mínimo esforço. Mínimo esforço? A voz de Agnes subiu uma oitava, uma raiva reprimida finalmente encontrando expressão. Victor, eu acordo todos os dias lutando para mover meus próprios dedos. Eu preciso de ajuda para coisas básicas que você nem imagina. E você acha que é falta de esforço? Victor se aproximou da cadeira de rodas, seu rosto vermelho de raiva. Eu acho que você está usando sua condição como desculpa para fugir de suas responsabilidades. Antes do diagnóstico, você era uma mulher forte, decidida. Agora você é apenas... patética. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Olivia viu Agnes se enrijecer completamente, como se tivesse levado um tapa físico. Lágrimas corriam livremente por seu rosto, manchando a maquiagem que havia aplicado com tanto cuidado. Saia, sussurrou Agnes. O que você disse? Eu disse saia, gritou ela, sua voz ecoando pelas paredes. Saia do meu quarto agora. Victor deu alguns passos para trás, surpreso pela reação. Por um momento, pareceu querer continuar a discussão, mas depois balançou a cabeça com desprezo. Você tem 1 hora para se arrumar decentemente. 1 hora, Agnes. Não me decepcione mais do que já decepcionou.
Ele saiu batendo a porta com tanta força que os quadros na parede tremeram. Olivia esperou alguns minutos antes de bater suavemente na porta. Senhora Agnes, posso entrar? Entre, querida, veio a resposta abafada. Olivia encontrou Agnes debruçada sobre a penteadeira, soluçando silenciosamente. Sem dizer palavra, a jovem foi até o banheiro, molhou uma toalha macia e voltou para ajudar Agnes a limpar o rosto. Ele não deveria falar assim com a senhora, disse Olivia suavemente, while delicadamente removia os resquícios de maquiagem manchada. Agnes levantou os olhos para o espelho, encontrando o olhar de Olivia. Você não entende, Olivia. Eu realmente me tornei um fardo. Antes eu organizava eventos como este, comandava equipes, tomava decisões. Agora mal consigo segurar um batom sem tremer. A senhora não é um fardo, disse Olivia com firmeza. A senhora é uma mulher que está enfrentando uma situação difícil. Isso não a diminui como pessoa. Agnes sorriu através das lágrimas. Como você consegue ter tanta sabedoria aos 17 anos? Cresci observando, senhora Agnes. Aprendi a ver além das aparências. Por uma hora, Olivia ajudou Agnes a se preparar para o evento. Escolheram um vestido azul marinho que realçava seus olhos, aplicaram uma maquiagem sutil mas elegante e arrumaram seu cabelo em um coque sofisticado. Quando terminaram, Agnes estava irreconhecível. Não apenas bonita, mas radiante. Obrigada, querida, disse Agnes, apertando a mão de Olivia. Não sei o que faria sem você. Os convidados começaram a chegar pontualmente às 6 da tarde. A elite da capital desfilava pelos jardins da mansão, mulheres em vestidos caríssimos e homens em smoking, todos fingindo que não estavam avaliando uns aos outros enquanto bebiam champanhe francês. Olivia circulava entre os convidados servindo canapés, invisível como sempre, mas observando tudo. Viu como Agnes era recebida, alguns com simpatia genuína, outros com a piedade constrangedora de quem não sabia como agir diante de sua condição. Victor, por sua vez, estava em seu elemento. Ria alto, contava histórias, apertava mãos e posava para fotos com a desenvoltura de alguém acostumado a ser o centro das atenções. Mas Olivia notou que ele mantinha Agnes sempre à margem das conversas mais importantes, apresentando-a aos convidados apenas quando necessário. Victor, sua esposa está linda hoje, comentou uma mulher de cabelos grisalhos, claramente uma socialite influente. Como ela está lidando com a situação? Agnes é uma guerreira, respondeu Victor com um sorriso que não chegava aos olhos. Ela tem me surpreendido com sua força. Temos certeza de que logo ela estará participando ativamente da sociedade novamente. Olivia viu Agnes se enrijecer ao ouvir as palavras do marido. Era como se ele estivesse vendendo uma fantasia, prometendo um futuro que médicos já haviam dito ser impossível. Por volta das 8 da noite, um jornalista conhecido se aproximou do casal. Olivia reconheceu Marco Salem, um repórter famoso por suas entrevistas reveladoras com pessoas públicas. Sr. Allianz, há rumores de que sua empresa está enfrentando algumas dificuldades financeiras. Como o senhor responde a essas alegações? O sorriso de Victor vacilou por uma fração de segundo. Rumores são exatamente isso, Marco. Rumores. Minha empresa nunca esteve mais sólida. E quanto aos comentários de que o senhor tem sido visto frequentemente reunido com investidores japoneses? Há alguma negociação em andamento? Sempre exploramos oportunidades de expansão, respondeu Victor, sua voz adquirindo um tom mais defensivo. É assim que se constrói um império. Agnes observava a entrevista com crescente tensão. Olivia, servindo bebidas próximo ao grupo, percebeu que Agnes parecia saber algo que os outros não sabiam. Senhora Allianz, o jornalista se virou para ela. Como a senhora tem enfrentado os desafios de sua condição? Sua perspectiva deve ter mudado muito. Agnes hesitou, olhando rapidamente para Victor antes de responder. Tem sido uma jornada de autoconhecimento. Você aprende muito sobre si mesmo e sobre as pessoas ao seu redor quando enfrenta adversidades. Interessante. E o senhor Allianz, como tem apoiado sua esposa neste momento?
Victor colocou uma mão no ombro de Agnes de forma que parecia carinhosa, mas Olivia viu como os dedos dele se apertaram com força suficiente para fazer Agnes se encolher ligeiramente. Somos uma equipe, Marco. Sempre fomos. Agnes sabe que pode contar comigo para tudo. A entrevista continuou por mais alguns minutos, mas Olivia não conseguia tirar os olhos da expressão de Agnes. Havia algo de desesperado ali, como se ela quisesse dizer algo, mas não conseguisse encontrar as palavras ou a coragem. Após o jornalista se afastar, Victor se inclinou para Agnes e sussurrou algo em seu ouvido. Olivia viu a cor drenar do rosto de Agnes imediatamente. Com licença, Agnes murmurou para os convidados próximos. Preciso de um momento. Ela se dirigiu para uma área mais reservada dos jardins, perto da piscina, onde havia menos movimentação. Olivia, preocupada, a seguiu discretamente. Agnes estava parada no limite do deck da piscina, olhando para a água iluminada. Suas mãos tremiam visivelmente e ela respirava de forma irregular. Senhora Agnes, a senhora está bem? Perguntou Olivia, se aproximando cuidadosamente. Agnes se virou, lágrimas correndo pelo rosto. Olivia, posso confiar em você? Claro, senhora. Eu descobri algo sobre Victor. Algo terrível. Agnes olhou ao redor para ter certeza de que estavam sozinhas. A empresa dele não está apenas enfrentando dificuldades, ela está à beira da falência, e ele tem feito coisas que poderiam nos destruir completamente. Olivia sentiu seu coração acelerar. Que tipo de coisas? Ele tem usado meu nome, minha herança, para garantir empréstimos que não pode pagar. Documentos que eu nunca assinei, contratos que comprometem propriedades que meu pai me deixou. Tudo sem meu conhecimento. Mas como ele conseguiu fazer isso? Agnes baixou os olhos. Quando fiquei doente, assinei uma procuração dando a ele poderes legais para cuidar dos meus assuntos enquanto eu me recuperava. Eu nunca imaginei que ele usaria isso contra mim. Olivia processou a informação com horror crescente. A senhora confrontou ele sobre isso? Tentei, na semana passada. Foi quando ele disse que se eu causasse problemas, ele poderia facilmente provar que minha condição me torna mentalmente incompetente para tomar decisões financeiras. Ele disse que me mandaria para uma clínica especializada e assumiria controle completo dos meus bens. As peças de um quebra-cabeça terrível começaram a se encaixar na mente de Olivia. A crescente agressividade de Victor, a insistência em manter as aparências sociais, o desespero mal disfarçado de Agnes. Por isso a senhora tem estado tão triste, murmurou Olivia. Eu me sinto tão idiota, Olivia, tão ingênua. Confiei no homem que jurei amar até que a vida nos separasse, e ele está me destruindo sistematicamente. A senhora precisa procurar ajuda. Um advogado, a família. Com que prova? Ele é muito inteligente, Olivia, muito cuidadoso. E quem acreditaria em mim contra ele? Uma mulher doente contra um empresário respeitado? Nesse momento, elas ouviram passos se aproximando. Victor apareceu na área da piscina, seu rosto uma máscara de irritação mal contida. Agnes, o que você está fazendo aqui? Os convidados estão perguntando por você. Estava apenas tomando um ar, respondeu Agnes, rapidamente enxugando o rosto. Victor olhou suspeitosamente para Olivia. E por que a empregada está aqui com você? Eu estava me sentindo um pouco tonta. Olivia veio verificar se eu estava bem. Victor não parecia convencido. Olivia, volte para seus afazeres. Agnes, você vem comigo. Agora. Ele se aproximou da cadeira de rodas e a puxou bruscamente, fazendo Agnes se sobressaltar. Enquanto eles se afastavam, Agnes olhou por sobre o ombro para Olivia, seus olhos transmitindo uma mensagem silenciosa de desespero. Olivia ficou parada na área da piscina, seu coração batendo violentamente. Ela havia descoberto um segredo que mudava tudo. Victor Alliance não era apenas um marido insensível. Ele era um homem desesperado, disposto a destruir a própria esposa para salvar sua imagem e fortune. E Agnes estava completamente à mercê dele, sem ninguém para protegê-la exceto uma jovem de 17 anos que ninguém notava.
Enquanto voltava para a festa, Olivia percebeu que sua vida havia mudado para sempre naquela noite. Ela não era mais apenas uma observadora silenciosa. Ela se tornara guardiã de um segredo que poderia salvar ou destruir vidas. A pergunta era: ela teria coragem de agir quando chegasse a hora? Os dias seguintes ao evento foram tensos na mansão Allianz. Victor estava visivelmente nervoso, fazendo ligações constantes e recebendo visitas de homens de terno que conversavam em voz baixa em seu escritório. Agnes, por sua vez, havia se retirado quase completamente para seu quarto, saindo apenas para as refeições e sempre acompanhada por Olivia. Rose notou a mudança no comportamento da filha. Olivia, você tem andado muito quieta. Aconteceu alguma coisa? Olivia queria desesperadamente contar tudo à mãe, mas as palavras de Agnes ecoavam em sua mente. Quem acreditaria nelas contra Victor? Estou bem, mãe. Apenas preocupada com os estudos. Era uma mentira. Olivia mal conseguia se concentrar em qualquer coisa além da situação de Agnes. Ela havia começado a prestar atenção a detalhes que antes passavam despercebidos, como Victor controlava todas as correspondências de Agnes, como ele sempre estava presente quando ela recebia ligações, como isolava a esposa de antigos amigos e familiares. Na quarta-feira seguinte ao evento, Olivia estava limpando a biblioteca quando ouviu uma discussão particularmente intensa, vindo do escritório de Victor. Ela se aproximou cuidadosamente da porta, conseguindo captar fragmentos da conversa telefônica. Não, você não entende a gravidade da situação, dizia Victor, sua voz carregada de desespero. Se ela descobrir toda a extensão do problema, ela pode anular a procuração. Preciso de mais tempo. Sim, eu sei sobre os prazos, mas ela não pode saber ainda. Olivia sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Victor estava falando sobre Agnes, e o tom urgente de sua voz sugeria que a situação estava se deteriorando rapidamente. Escute bem, continuou Victor. Se for necessário, vou conseguir que ela seja declarada incompetente. Tenho contatos na área médica que podem atestar sua instabilidade mental devido à condição neurológica. É drástico, mas pode ser nossa única saída. Olivia tapou a boca para abafar um grito de horror. Victor estava planejando ter Agnes declarada mentalmente incompetente para manter controle sobre sua fortuna. Era uma traição tão profunda que ela mal conseguia acreditar no que havia ouvido. Naquele momento, Rose apareceu no corredor. Olivia, o que você está fazendo aí, parada? A senhora Agnes está te chamando. Desculpa, mãe. Já estou indo. Olivia encontrou Agnes em seu quarto, olhando pela janela com uma expressão de profunda melancolia. Havia papéis espalhados sobre sua mesa, cartas, documentos, fotografias antigas. Olivia, querida, feche a porta, por favor. Após Olivia fazer o que foi pedido, Agnes se virou para ela com olhos vermelhos de choro. Eu preciso te mostrar algo que descobri hoje quando Victor saiu. Agnes abriu uma gaveta trancada de sua escrivaninha, retirando um envelope amarelado. Esta é uma carta que meu pai me deixou antes de falecer. Ele sempre desconfiou das intenções de Victor, mas eu nunca quis acreditar. Ela entregou a carta para Olivia, que leu com crescente horror. O pai de Agnes havia contratado um investigador particular anos antes de sua própria morte, e descoberto que Victor havia se aproximado dela inicialmente não por amor, mas porque sabia da herança substancial que ela receberia. Meu pai tentou me alertar, mas eu estava apaixonada. Achei que ele estava sendo protetor demais, disse Agnes, sua voz quebrando. Agora percebo que ele estava certo sobre tudo. Senhora Agnes, eu ouvi Victor ao telefone hoje. Ele está planejando... Eu sei o que ele está planejando, interrompeu Agnes. Encontrei documentos em seu cofre ontem à noite, quando ele saiu para uma de suas reuniões secretas. Ele já entrou em contato com médicos dispostos a atestar que minha condição neurológica afeta minha capacidade mental. Olivia se sentou na beira da cama, sentindo as pernas fracas. Mas isso não é verdade. A senhora está completamente lúcida. Você e eu sabemos disso, mas Victor pode ser muito convincente. E com minha condição física, será fácil para ele pintar um quadro de uma mulher frágil,
confusa, incapaz de tomar decisões racionais. A senhora não pode deixar ele fazer isso. Agnes pegou as mãos de Olivia, apertando-as com força. Olivia, eu preciso de sua ajuda. Você é a única pessoa nesta casa em quem posso confiar completamente. Qualquer coisa, senhora Agnes, qualquer coisa. Eu tenho um advogado de confiança na capital, alguém que trabalhou com meu pai por anos. Dr. Aaron Hollins. Ele não sabe sobre minha condição atual ou sobre os problemas com Victor. Preciso enviar uma mensagem para ele, mas Victor controla todas as minhas comunicações. Agnes entregou a Olivia um envelope lacrado. Esta carta explica toda a situação e pede ajuda legal urgente. Você pode encontrar uma forma de entregá-la sem que Victor saiba? Olivia pegou o envelope sentindo o peso da responsabilidade. Sim, senhora. Vou dar um jeito. Há mais uma coisa, disse Agnes hesitando. Na carta pedi ao Dr. Hollins para vir aqui pessoalmente. Fingi estar planejando atualizar meu testamento como surpresa para Victor. Se ele aparecer aqui sem aviso, Victor não poderá impedi-lo de entrar. Naquele momento, elas ouviram o carro de Victor chegando. Agnes rapidamente guardou os papéis e se posicionou em sua cadeira como se estivesse apenas descansando. Olivia, seja muito cuidadosa. Se Victor descobrir o que estamos fazendo... Agnes não terminou a frase, mas o medo em seus olhos disse tudo. Olivia escondeu a carta dentro de seu uniforme e saiu do quarto. No corredor, cruzou com Victor, que parecia particularmente agitado. Onde está minha esposa? Perguntou ele abruptamente. No quarto, senhor. Estava descansando. Victor passou por ela sem mais palavras, mas Olivia notou como ele verificou rapidamente se a porta do escritório estava trancada, antes de subir as escadas. Naquela noite, após ter certeza de que todos estavam dormindo, Olivia saiu silenciosamente da mansão. Ela pegou o ônibus até a capital, uma viagem de 2 horas que lhe deu tempo para pensar sobre a magnitude do que estava fazendo. O escritório do Dr. Aaron Hollins ficava em um prédio elegante no centro da cidade. Olivia entregou a carta à secretária, explicando que era urgente e pedindo para que fosse lida imediatamente. Após 20 minutos de espera ansiosa, a secretária retornou. Dr. Hollins disse que estará na mansão amanhã às 2 da tarde. Ele pediu para você dizer à senhora Alliance que tudo ficará bem. A viagem de volta à mansão pareceu durar uma eternidade. Olivia chegou pouco antes do amanhecer, entrando silenciosamente pela porta dos fundos. Rose já estava acordada, preparando o café da manhã. Olivia! Onde você estava? Eu fui ao seu quarto e você não estava lá. Mãe, eu estava caminhando. Não conseguia dormir. Rose a olhou suspeitosamente. Filha, você tem agido muito estranha ultimamente. Se há algo acontecendo... Não é nada, mãe, prometo. Durante todo o dia seguinte, Olivia mal conseguiu se concentrar em suas tarefas. A cada hora que passava, sua ansiedade aumentava. Agnes também estava visivelmente nervosa, verificando constantemente o relógio. Às 2 horas em ponto, a campainha da mansão tocou. Olivia correu para abrir a porta, encontrando um homem de aproximadamente 60 anos, cabelos grisalhos, vestindo um terno impecável. Dr. Aaron Hollins, para ver a senhora Agnes Alliance, disse ele com uma voz firme e autoritária. Naquele momento, Victor apareceu no hall. Dr. Hollins, não estávamos esperando nenhuma visita. Sua esposa me contatou sobre algumas atualizações em seus documentos legais. Uma surpresa para o... Senhor, pelo que entendi. Victor pareceu desconcertado. Eu não sabia de nada sobre isso. Bem, às vezes as esposas gostam de manter alguns segredos, disse o advogado com um sorriso que não chegava aos olhos. Posso vê-la agora? Claro, é claro. Olivia, leve o Dr. Hollins até minha esposa. Durante a escolta até o quarto, Olivia sussurrou para o advogado. Ela está em perigo. Real perigo. O Dr. Hollins apenas assentiu, mas Olivia viu sua expressão se endurecer. A reunião durou quase 2 horas. Victor ficou circulando nervosamente pela casa, claramente tentando ouvir fragmentos da conversa,
mas o Dr. Hollins havia pedido privacidade total. Quando finalmente saíram do quarto, Agnes parecia transformada. Havia uma determinação em seus olhos que não existia há meses. Dr. Hollins, foi um prazer revê-lo, disse ela, sua voz firme e clara. Obrigada por atender meu pedido tão rapidamente. O prazer foi meu, Sra. Alliance. Cuidarei pessoalmente para que todos os documentos sejam processados com urgência. Victor se aproximou, claramente ansioso para saber o que havia sido discutido. Então, qual foi a surpresa? Ah, Victor, disse Agnes com um sorriso sereno. Você descobrirá em breve, muito em breve. Após o Dr. Hollins partir, Victor pressionou Agnes para obter detalhes, mas ela se manteve firme em sua decisão de não revelar nada. A tensão na casa se tornou quase palpável. Naquela noite, enquanto Olivia ajudava Agnes a se preparar para dormir, a mulher mais velha pegou suas mãos. Olivia, o que você fez hoje mudou minha vida. Dr. Hollins já iniciou os processos legais necessários para revogar a procuração e proteger meus bens. Também estamos preparando evidências sobre as atividades ilegais de Victor. O que vai acontecer agora? Agora nós esperamos e nos preparamos para a tempestade que está por vir. Como se suas palavras fossem proféticas, elas ouviram Victor gritando ao telefone em seu escritório, sua voz ecoando pela casa inteira. Não, você não entende. Algo mudou. Ela fez alguma coisa hoje e eu preciso descobrir o quê. Agnes e Olivia se entreolharam, sabendo que os próximos dias seriam decisivos. A batalha havia oficialmente começado e não havia mais volta. A manhã seguinte trouxe uma calmaria enganosa à mansão. Victor havia partido cedo para uma série de reuniões na capital e Agnes parecia mais tranquila do que Olivia a havia visto em semanas. Mas essa tranquilidade seria de curta duração. Por volta das 10 horas, Rose entrou correndo na sala onde Olivia estava organizando a biblioteca. Olivia, tem um homem na porta perguntando por você. Diz que é da polícia. O coração de Olivia disparou. Será que Victor havia descoberto sobre sua ida à capital? Ela seguiu a mãe até a porta principal, onde encontrou um oficial uniformizado segurando um envelope. Senhorita Olivia, tenho uma intimação para você comparecer como testemunha em um processo civil. São documentos relacionados à família Alliance. Olivia pegou os papéis com mãos trêmulas. Mesmo sem entender completamente o jargão jurídico, ela podia ver que Dr. Hollins havia agido rapidamente. Agnes estava oficialmente contestando a procuração e solicitando uma investigação sobre o uso inadequado de seus bens. Mãe, eu posso explicar? Olivia, o que está acontecendo aqui? A voz de Rose estava carregada de preocupação e confusão. Por que você está envolvida em assuntos legais da família? Antes que Olivia pudesse responder, Agnes apareceu na porta de entrada em sua cadeira de rodas. Rose, posso falar com você e Olivia em particular? As três se dirigiram para o Jardim dos Fundos, longe de ouvidos curiosos da equipe de limpeza. Agnes respirou fundo antes de começar a falar. Rose, você trabalha para nossa família há 15 anos. Sempre foi leal, discreta e cuidadosa. Por isso preciso te contar algo que pode mudar sua vida e a de Olivia. Agnes explicou tudo. A fraude financeira de Victor, as ameaças veladas, o plano de tê-la declarada incompetente. Rose escutou em silêncio, seu rosto passando por uma gama de expressões que iam da descrença ao horror. Meu Deus, Senhora Agnes, eu sempre soube que o Sr. Victor era difícil, mas nunca imaginei. Rose, eu não posso garantir que vocês manterão seus empregos após essa situação ser resolvida. Victor pode demiti-las por represália, ou vocês podem escolher sair por desconforto. Quero que saibam que, independentemente do que acontecer, cuidarei para que não sejam prejudicadas financeiramente. Olivia pegou a mão da mãe. Mãe, eu não podia ficar parada vendo a Sra. Agnes ser destruída. Tinha que fazer alguma coisa. Rose olhou para a filha com uma mistura de orgulho e preocupação. Filha, você tem um coração nobre, mas mexer com pessoas poderosas pode ser perigoso. É por isso que preciso contar mais uma coisa.
disse Agnes, sua voz ficando mais grave. Dr. Hollins me informou que Victor tem conexões duvidosas. Alguns de seus investidores japoneses aparentemente têm ligações com organizações que operam à margem da lei. Se Victor se sentir encurralado... Ela não precisou terminar a frase. Todas entenderam a implicação. O som de um carro chegando interrompeu a conversa. Era Victor, retornando muito mais cedo do que esperado. Seu rosto estava vermelho de raiva, e ele caminhava com passos largos em direção à casa. "Agnes!" gritou ele antes mesmo de chegar perto. "Onde você está?" As três mulheres se entreolharam rapidamente. "Vão para dentro", sussurrou Agnes. "E Rose, mantenha Olivia longe dele hoje." Victor apareceu no jardim como um furacão. Em suas mãos segurava um maço de papéis legais. "Agnes, o que diabos é isso?" Ele jogou os documentos no colo dela com violência. "Uma revogação de procuração? Uma investigação dos meus negócios? Como você ousa fazer isso pelas minhas costas?" Agnes se manteve calma, mas Olivia podia ver suas mãos tremendo ligeiramente. "Victor, eu simplesmente estou protegendo meus interesses legais. Qualquer pessoa em minha situação faria o mesmo." "Protegendo seus interesses?" Victor riu com sarcasmo. "Agnes, você não tem a menor ideia de como os negócios funcionam. Sem minha orientação, você seria roubada por qualquer espertinho que aparecesse." "Como você está me roubando, Victor?" O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Victor ficou paralisado por um momento, como se não acreditasse que ela havia falado as palavras em voz alta. "O que você disse?" "Eu disse que você está me roubando, usando meu nome para garantir empréstimos que não pode pagar, colocando minhas propriedades como garantia sem meu conhecimento, manipulando documentos." Victor se aproximou da cadeira de rodas, seus olhos brilhando com uma raiva que Olivia nunca havia visto. "Agnes, você está delirando. Sua condição está claramente afetando seu julgamento." "Minha condição afeta meus músculos, Victor, não minha mente. Isso é o que veremos." Victor se afastou alguns passos pegando o telefone. "Dr. Carmine, é Victor Allianz. Sim, precisamos acelerar aquela avaliação que discutimos. Minha esposa está apresentando sinais claros de paranoia e instabilidade mental." Agnes empalideceu. "Victor, você não pode..." "Eu posso e vou. Dr. Carmine virá aqui ainda hoje para uma avaliação médica completa. Se você quer brincar de guerra legal, Agnes, descobrirá que eu jogo muito melhor que você." Olivia, que havia observado tudo escondida atrás de uma árvore, sentiu uma mistura de terror e raiva. Victor estava acelerando seus planos, forçado pelas ações legais de Agnes. Naquele momento, Rose apareceu ao lado de Olivia. "Venha, filha. Precisamos sair daqui." Mas Olivia não se moveu. Algo dentro dela havia mudado ao presenciar a crueldade total de Victor. "Não, mãe. Não vou deixar ele fazer isso com ela." "Olivia, ele é perigoso. Você ouviu o que a senhora Agnes disse sobre as conexões dele." "Exatamente por isso, mãe. Se não agirmos agora, pode ser tarde demais." Olivia saiu de seu esconderijo e caminhou determinadamente até onde Victor ainda falava ao telefone. Agnes a viu se aproximando e fez um gesto para que ela parasse, mas Olivia não obedeceu. "Sr. Victor", disse ela, sua voz firme apesar do coração disparado. Victor desligou o telefone e se virou para ela, claramente irritado pela interrupção. "O que você quer?" "Eu ouvi sua conversa telefônica ontem, sobre ter a senhora Agnes declarada incompetente, sobre os documentos falsificados, tudo." O rosto de Victor se transformou em uma máscara de fúria fria. "O que você acabou de dizer?" "Eu disse que sei da verdade, e não sou a única." Agnes tentou intervir. "Olivia, não." Mas Victor havia se aproximado da jovem, sua presença física intimidadora. "Menina, você não tem ideia de com quem está mexendo. Eu posso destruir sua família com um telefonema. E eu posso destruir a sua com uma única ligação para o Dr. Hollins", replicou Olivia, surpreendendo a si mesma com sua própria coragem. Victor ficou em silêncio por um longo momento, avaliando a situação.
Depois, um sorriso cruel cruzou seu rosto. Sabe de uma coisa? Talvez seja melhor assim. Duas mulheres instáveis testemunhando uma pela outra só fortalece meu caso. Ele se virou para Agnes. Você treinou sua empregadinha bem, não é? Mas esquecem que eu tenho recursos que vocês nem imaginam. Naquele momento, o som de carros chegando interrompeu a tensão. Eram 3 veículos, 2 carros oficiais e uma van da imprensa. Dr. Hollins saiu do primeiro carro acompanhado de 2 homens de terno. Do segundo carro, desceu o jornalista Marcus Salem, com uma equipe de filmagem. O que diabos? Murmurou Victor. Dr. Hollins se aproximou do grupo com passos firmes. Sr. Alliance, sou obrigado a informá-lo que há um mandado de busca e apreensão para seus documentos financeiros e correspondências comerciais. Um dos homens de terno se identificou como oficial de justiça e entregou os papéis legais a Victor, que os leu com crescente desespero. Isso é um equívoco, gritou Victor. Vocês não podem simplesmente invadir minha casa. Na verdade, podemos, disse Dr. Hollins calmamente. Especialmente quando há evidências substanciais de fraude e apropriação indébita. Marcus Salem se aproximou com sua equipe. Sr. Alliance, gostaria de comentar sobre as alegações de que o senhor usou indevidamente os bens de sua esposa para cobrir dívidas empresariais? Victor olhou ao redor, vendo sua situação de controle total desmoronar em questão de minutos. Seus olhos se fixaram em Olivia com um ódio puro. Isso é culpa sua, sibilou ele. Você, pequena. Victor, Agnes interrompeu, sua voz cortando o ar como uma lâmina. Acabou. Pela primeira vez desde que Olivia a conhecia, Agnes falava com a autoridade de uma mulher que havia recuperado seu poder. Não havia mais submissão, mais medo, mais desculpas. Acabou, repetiu ela. Sua manipulação, suas mentiras, sua crueldade, tudo acabou. Victor olhou para a esposa como se estivesse vendo uma estranha. Agnes, você não pode estar falando sério. Somos casados há 8 anos. Exatamente. 8 anos de mentiras que eu finalmente descobri. Os oficiais de justiça começaram a se dirigir para a casa, e Victor percebeu que sua situação estava completamente fora de controle. Ele olhou para Olivia mais uma vez, como se estivesse gravando seu rosto na memória. Você não sabe no que se meteu, menina. Você realmente não sabe. Mas desta vez, suas ameaças soaram vazias. O império de Victor Alliance estava desmoronando diante dos olhos de todos, e até ele sabia que não havia mais volta. Olivia se aproximou de Agnes e pegou sua mão. Juntas, elas observaram enquanto a verdade finalmente vinha à luz, sabendo que os dias mais difíceis ainda estavam por vir. As próximas 24 horas transformaram a mansão Alliance em um verdadeiro campo de batalha legal. Advogados, contadores forenses e oficiais de justiça circulavam pela propriedade, catalogando documentos e evidências. Victor havia se trancado em seu escritório com sua equipe jurídica, enquanto Agnes finalmente respirava o ar da liberdade em sua própria casa. Dr. Hollins havia montado uma espécie de central de operações na sala de jantar, onde espalhava documentos que revelavam a extensão verdadeira da traição de Victor. Olivia, agora oficialmente reconhecida como testemunha importante do caso, estava presente durante muitas dessas reuniões. Senhorita Olivia, disse Dr. Hollins ajustando os óculos, sua coragem salvou não apenas a Sra. Agnes, mas possivelmente outras vítimas que ainda não conhecemos. Agnes, sentada à mesa, em sua cadeira de rodas, segurava a mão de Olivia. Doutor, o que descobriram nos documentos apreendidos ontem? Dr. Hollins suspirou profundamente. É pior do que imaginávamos. Victor não apenas usou os bens da senhora de forma fraudulenta. Ele criou uma rede complexa de empresas fantasmas, todas usando diferentes variações do seu nome e assinatura. A dívida total chega a quase 50 milhões. Olivia sentiu o sangue gelar. 50 milhões? Sim. E o mais preocupante: alguns desses empréstimos foram feitos com organizações japonesas
que, segundo nossos contatos internacionais, tem reputações questionáveis no mundo dos negócios. Agnes fechou os olhos por um momento. Isso significa que, mesmo com meus bens protegidos, eles ainda podem vir atrás de Victor? Exatamente. E por associação, podem tentar pressionar a senhora também. Naquele momento, Rose entrou na sala carregando uma bandeja com café. Seu rosto estava pálido e ela tremia visivelmente. Senhora Agnes, tem uns homens na porta. Dizem que querem falar com o Sr. Victor sobre negócios. Dr. Rollins se levantou imediatamente. Que tipo de homens? Bem vestidos, mas intimidadores. Um deles tem sotaque estrangeiro. Agnes e Dr. Rollins se entreolharam com preocupação evidente. Olivia, Rose, disse Agnes rapidamente. Quero que vocês saiam da casa agora. Vão para a cidade, para qualquer lugar longe daqui. Não, disse Olivia firmemente. Não vou deixar a senhora sozinha. Olivia, isso não é uma discussão. Agnes tem razão, interrompeu Dr. Rollins. Se esses homens são quem acredito que sejam, sua presença aqui pode ser perigosa. Mas antes que pudessem continuar a conversa, ouviram vozes elevadas vindas do hall principal. Victor estava discutindo em inglês com alguém, sua voz notavelmente menos autoritária do que o normal. Dr. Rollins se aproximou cautelosamente da porta da sala de jantar, gesticulando para que as mulheres permanecessem quietas. Através da fresta, eles podiam ver Victor conversando com 3 homens asiáticos impecavelmente vestidos. Mr. Alliance, dizia um deles com sotaque pronunciado, você prometeu o pagamento na semana passada. Nossos parceiros estão perdendo a paciência. Eu entendo sua preocupação, respondia Victor visivelmente suando. Mas houve algumas complicações legais inesperadas. Preciso de mais algumas semanas para resolver a situação com os ativos de minha esposa. Ah, sim, sua esposa. Ouvimos sobre os problemas legais. É uma situação infeliz. O tom do homem era educado, mas havia uma ameaça subjacente que fez Olivia se arrepiar. Escutem, disse Victor, sua voz adquirindo um tom desesperado. Eu tenho outras propriedades, outros investimentos. Podemos trabalhar com um cronograma de pagamento. Mr. Alliance, o homem o interrompeu suavemente. Nossos parceiros já foram muito pacientes. Eles esperavam que o senhor resolvesse isso discretamente, usando os recursos de sua esposa. Agora que isso não é mais possível... Ele fez uma pausa significativa. Talvez seja a hora de considerarmos métodos alternativos de recuperação. Victor engoliu em seco. O que vocês querem dizer com métodos alternativos? O senhor tem uma propriedade valiosa aqui, uma esposa que, apesar de suas limitações físicas, ainda possui recursos consideráveis. Talvez um acordo possa ser alcançado. Dr. Rollins se virou para Agnes e sussurrou. Eles estão ameaçando usar você como garantia. Precisamos chamar a polícia agora. Mas Agnes balançou a cabeça. Se chamamos a polícia agora, isso pode escalar a situação. E se eles descobrirem que estamos ouvindo... Olivia, que havia permanecido calada, de repente se levantou. Eu tenho uma ideia. Antes que alguém pudesse detê-la, ela saiu da sala de jantar e caminhou determinadamente em direção ao hall principal. Agnes gritou seu nome em um sussurro desesperado, mas era tarde demais. Com licença, disse Olivia, interrompendo a conversa no hall. Todos os olhos se voltaram para ela. Victor com horror, os homens asiáticos com curiosidade. Senhor Victor, a senhora Agnes está pedindo para falar com o senhor urgentemente. Ela disse que é sobre os documentos que o Dr. Rollins trouxe hoje. Victor a olhou com confusão e raiva. Olivia, volte para seus afazeres imediatamente. Espere, disse o homem que havia estado falando. Esta é a empregada sobre quem ouvimos falar? A que tem estado ajudando sua esposa com questões legais? Olivia sentiu seu coração disparar, mas manteve a compostura. Eu apenas trabalho aqui, senhor. O homem se aproximou dela, estudando seu rosto. Interessante. Uma empregada muito jovem para estar envolvida em assuntos tão complexos.
Ela não está envolvida em nada, disse Victor rapidamente. É apenas uma criança que não entende... Victor, a voz de Agnes cortou a conversa. Ela havia aparecido na entrada da sala de jantar em sua cadeira de rodas, acompanhada por Dr. Rollins. Apresente-me aos seus amigos. O silêncio no hall foi absoluto. Agnes havia falado com uma autoridade que nenhum deles esperava de uma mulher em cadeira de rodas. Minha esposa está doente, disse Victor rapidamente. Ela não deveria estar... Eu estou perfeitamente bem, interrompeu Agnes, dirigindo sua cadeira para o centro do hall. E acredito que vocês estejam aqui para discutir as dívidas do meu marido. O homem asiático sorriu, mas não era um sorriso amigável. Lady Alliance, é um prazer conhecê-la finalmente. O prazer é meu, e acredito que seja importante esclarecer algumas coisas sobre essas dívidas. Victor tentou intervir. Agnes, você não entende a situação? Eu entendo perfeitamente. Agnes se virou para os visitantes. Meu marido contraiu essas dívidas usando meu nome e meus bens sem minha autorização. Isso constitui fraude e eu não tenho nenhuma obrigação legal de honrá-las. O líder do grupo estudou Agnes cuidadosamente. Isso é tecnicamente correto, Lady Alliance, mas nossos parceiros não são necessariamente pessoas que se preocupam com tecnicalidades legais. Então talvez seus parceiros devessem ter sido mais cuidadosos ao escolher com quem fazer negócios, respondeu Agnes, sem se intimidar. A tensão no hall era quase palpável. Olivia podia sentir todos os olhos sobre elas, avaliando, calculando. Além disso, continuou Agnes, devo informá-los de que esta conversa está sendo gravada e que há várias autoridades locais já cientes da situação. Era uma mentira, mas soou convincente. O homem asiático olhou ao redor do hall, notando pela primeira vez a presença de Dr. Rollins e os documentos legais, espalhados visivelmente na sala de jantar. Interessante, murmurou ele. Parece que a situação é mais complicada do que nosso amigo Victor nos fez entender. Ele se virou para Victor com um olhar gelado. Mr. Alliance, você nos assegurou que tinha controle total sobre os ativos familiares. Claramente, isso não é mais verdade. Eu posso resolver isso, disse Victor desesperado. Só preciso de mais tempo. Tempo é exatamente o que você não tem mais. O homem fez um gesto sutil para seus companheiros, que começaram a se mover em direção à porta. Lady Alliance, disse ele, se virando para Agnes uma última vez. O senhor tem nossa simpatia por sua situação desafortunada. Esperamos que consiga resolver seus problemas matrimoniais adequadamente. A ameaça estava clara. Eles sabiam onde ela morava, conheciam sua vulnerabilidade. Após os homens partirem, o hall ficou em silêncio total por vários minutos. Victor estava pálido, suando, claramente em pânico. Vocês não têm ideia do que acabaram de fazer, sussurrou ele. Essas pessoas não esquecem. Eles não perdoam. Agnes olhou para o marido com uma mistura de pena e repulsa. Victor, você trouxe isso para nossa casa, para nossa vida, e agora vai ter que lidar com as consequências. Dr. Rollins se aproximou de Agnes. Senhora Alliance, acredito que seria prudente considerar medidas de proteção adicionais. Esses homens podem voltar. Eu sei, respondeu Agnes, mas não vou viver escondida por causa das escolhas dele. Olivia se aproximou de Agnes e tocou gentilmente seu braço. Senhora Agnes, o que fazemos agora? Agnes pegou a mão da jovem e a apertou. Agora, querida, nós nos preparamos para o final do jogo, porque tenho a sensação de que o pior ainda está por vir. Naquela noite, enquanto a mansão finalmente se acalmava, Olivia não conseguia dormir. Pela janela de seu quarto, ela podia ver as luzes de segurança iluminando os jardins, e não conseguia se livrar da sensação de que estavam sendo observados. A batalha por justiça havia sido vencida, mas a guerra pela segurança estava apenas começando. 3 semanas haviam se passado desde a visita inesperada dos credores asiáticos, e a situação na mansão Alliance havia mudado drasticamente. Victor havia sido formalmente acusado de fraude e apropriação indébita, e estava aguardando julgamento sob fiança. Ele havia se mudado para um apartamento na capital,
deixando a mansão sob total controle de Agnes. Olivia observava Agnes coordenando a instalação de um novo sistema de segurança enquanto conversava ao telefone com o Dr. Hollins sobre os próximos passos legais. Era impressionante como a mulher havia se transformado. Da figura frágil e submissa que conhecera, emergiu uma executiva determinada e perspicaz. "Olivia, pode vir aqui por um momento?" chamou Agnes da sala de estar. A jovem se aproximou, notando que Agnes segurava um envelope oficial nas mãos. Seu rosto mostrava uma mistura de satisfação e melancolia. "O divórcio foi oficializado hoje", disse Agnes mostrando os papéis. "Depois de 8 anos de casamento, estou oficialmente livre. Como a senhora se sente?" Agnes ficou quieta por um momento, olhando pela janela para os jardins que agora verdadeiramente pertenciam a ela. Aliviada, triste pelo tempo perdido, mas principalmente esperançosa. Naquele momento, Rose entrou na sala carregando chá e biscoitos. Nas últimas semanas, ela havia se tornado mais do que uma empregada para Agnes. Havia se tornado uma confidente e amiga. "As senhoras ouviram as notícias?" perguntou Rose, servindo o chá. "O jornalista Marco Salem disse que vai transmitir uma reportagem especial hoje à noite sobre todo o caso." Agnes suspirou. "Espero que ele seja respeitoso com os fatos. Esta situação já foi suficientemente exposta." "Senhora Agnes", disse, Olivia hesitando. "Posso fazer uma pergunta pessoal?" "Claro, querida. A senhora alguma vez se arrependeu de ter lutado? Seria mais fácil ter simplesmente aceito a situação?" Agnes sorriu, mas havia uma profundidade em seus olhos que mostrava o peso da experiência. "Olivia, quando você está presa, seja em uma cadeira de rodas ou em um casamento tóxico, você pode escolher aceitar a prisão ou lutar pela liberdade. Aceitar seria morrer lentamente. Lutar foi a única forma de voltar a viver." O som da campainha interrompeu a conversa. Rose foi atender e voltou acompanhada de uma surpresa. Era Chiara, irmã mais nova de Agnes, que morava no exterior e não visitava há 2 anos. "Agnes!" Chiara correu para abraçar a irmã, lágrimas escorrendo pelo rosto. "Eu vim assim que soube. Por que você não me contou antes sobre o que estava acontecendo?" As 2 irmãs se abraçaram longamente, e Olivia pôde ver como a presença de Chiara trouxe um brilho especial aos olhos de Agnes. "Eu não queria preocupar você", disse Agnes. "E honestamente, até algumas semanas atrás, eu não tinha certeza de que conseguiria sair dessa situação." Chiara se virou para Olivia, que estava discretamente tentando sair da sala para dar privacidade às irmãs. "Você deve ser Olivia. Agnes me contou tudo sobre sua coragem. Como posso agradecer por salvar minha irmã?" Olivia ficou vermelha. "Eu apenas fiz o que qualquer pessoa decente faria, senhora." "Não", disse Agnes firmemente. "Você fez o que apenas uma pessoa excepcionalmente corajosa faria. A maioria das pessoas teria olhado para o outro lado." Naquela tarde, enquanto as irmãs conversavam no jardim, Olivia ajudava Rose na cozinha quando ouviram um carro conhecido estacionar do lado de fora. Era Victor. Rose e Olivia se entreolharam nervosamente. "Vou avisar a senhora Agnes", disse Rose, mas Olivia a deteve. "Deixa eu ir. Eu quero vê-lo por mim mesma." Olivia encontrou Agnes e Chiara no jardim, avisando sobre a chegada de Victor. Agnes assentiu calmamente. Estava esperando que ele viesse eventualmente. Victor apareceu caminhando pelo jardim, mas era quase irreconhecível. O homem que antes exalava arrogância e controle agora parecia envelhecido, cansado, derrotado. Suas roupas, embora ainda caras, estavam amarrotadas, e havia uma incerteza em seus movimentos que nunca existira antes. "Agnes", disse ele parando a uma distância respeitosa. "Posso falar com você?" Agnes estudou o ex-marido por um longo momento antes de assentir. "Chiara, Olivia, podem nos dar um momento?" As 2 se afastaram, mas permaneceram próximas o suficiente para intervir se necessário. "Agnes, eu vim me desculpar." Victor se sentou em um banco próximo, parecendo muito menor do que Olivia se lembrava dele. "Não espero perdão",
Sei que o que fiz foi imperdoável. Eu destruí nossa vida, traí sua confiança e quase destruí você no processo. Agnes permaneceu em silêncio, deixando-o continuar. A verdade é que quando você ficou doente, eu entrei em pânico. Não apenas pela sua condição, mas pelo que isso significava para nossa vida social, nossos negócios, nossa imagem. Eu não soube lidar com a vulnerabilidade, nem a sua nem a minha. Ele olhou diretamente para ela pela primeira vez. Isso não desculpa nada do que fiz, mas preciso que você saiba que nunca foi sobre não amar você. Foi sobre meu próprio medo e orgulho. Agnes respirou fundo antes de falar. Victor, você sabe qual foi a parte mais dolorosa de tudo isso? Não foi a traição financeira. Foi perceber que o homem com quem me casei nunca realmente me viu como uma pessoa completa. Quando eu era saudável e útil para sua imagem, era valiosa. Quando me tornei um inconveniente, descartou-me como um objeto quebrado. Victor baixou a cabeça, claramente lutando com as emoções. E sabe o que mais me machuca? Continuou Agnes. É que demorei tanto para perceber meu próprio valor. Deixei que sua visão distorcida de mim se tornasse minha própria visão. Agnes, não, deixe-me terminar. Você me fez sentir como se minha doença me tornasse menos mulher, menos esposa, menos pessoa. Mas uma jovem de 17 anos me mostrou que meu valor não depende da minha capacidade física ou da aprovação de qualquer homem. Agnes olhou para Olivia, que sentiu lágrimas formando em seus olhos. Victor, você perdeu não apenas minha fortuna, mas algo muito mais valioso. A chance de descobrir quem eu realmente sou quando não estou tentando ser o que você queria que eu fosse. Victor ficou em silêncio por vários minutos. Quando finalmente falou, sua voz estava carregada de arrependimento genuíno. Você está certa, sobre tudo, e sei que é tarde demais para mudanças, mas quero que saiba que vou procurar ajuda, terapia, aconselhamento, whatever for necessário, para entender por que me tornei a pessoa que me tornei. Ele se levantou lentamente. Há uma última coisa. Os credores asiáticos, eles concordaram com um plano de pagamento que não envolve você ou sua propriedade. Vai levar anos para eu quitar tudo, mas você está protegida. Agnes assentiu. Obrigada por isso, pelo menos. Victor olhou mais uma vez para a mulher com quem havia sido casado, depois para Olivia, que o observava com uma mistura de cautela e compaixão. Olivia, disse ele, você fez a coisa certa, mesmo que eu não conseguisse ver na época. Obrigado por protegê-la quando eu falhei em fazê-lo. Após Victor partir, Agnes, Chiara e Olivia ficaram sentadas no jardim em silêncio contemplativo. O sol estava se pondo, criando sombras douradas sobre os jardins que haviam testemunhado tanto drama nas últimas semanas. Agnes, disse Chiara finalmente, o que você vai fazer agora? Agnes sorriu, e era um sorriso genuíno, cheio de possibilidades. Vou viver, Chiara, realmente viver. Talvez volte a estudar, termine aquele mestrado em literatura que abandonei quando me casei. Talvez viaje, talvez simplesmente aprenda a apreciar cada dia sem medo. Ela se virou para Olivia. E você, querida? O que planeja fazer com sua vida? Olivia havia pensado muito sobre isso nas últimas semanas. Quero estudar direito, senhora Agnes. Quero ajudar pessoas que estão em situações como a sua. Pessoas que precisam de alguém para acreditar nelas e lutar por elas. Agnes pegou as mãos de Olivia. Então é isso que vai fazer, e eu vou me certificar de que você tenha todos os recursos necessários para conseguir. Rose apareceu no jardim, interrompendo o momento. Senhoras, a reportagem vai começar. Elas se dirigiram para a sala de estar, onde Marcus Salem apareceu na televisão, sério e profissional. Boa noite. Esta é uma história sobre coragem, justiça e o poder da verdade. Sobre como uma jovem de 17 anos mudou o curso de uma vida e expôs um esquema de fraude que poderia ter destruído uma família inteira. A reportagem contou toda a história com sensibilidade e precisão, destacando não apenas os crimes de Victor, mas a coragem de Olivia e a força de Agnes em reconstruir sua vida. Na conclusão desta história extraordinária, disse Marco, olhando diretamente para a câmera,
somos lembrados de que a verdadeira força não vem do poder ou do dinheiro, mas da disposição de fazer o que é certo, mesmo quando isso requer um sacrifício pessoal. Quando a reportagem terminou, as 4 mulheres, Agnes, Chiara, Rose e Olivia, ficaram sentadas, em silêncio confortável. Sabe, disse Agnes finalmente, eu sempre achei que coragem era algo que você nascia tendo ou não, mas Olivia me ensinou que coragem é uma escolha que fazemos todos os dias. A escolha de falar quando seria mais fácil ficar calado. A escolha de agir quando seria mais seguro não fazer nada. Ela olhou pela janela para os jardins, agora iluminados pelas luzes de segurança que garantiam sua proteção. Não sei o que o futuro reserva, mas sei uma coisa. Nunca mais serei uma prisioneira de meus próprios medos ou das expectativas de outras pessoas. Olivia sorriu, sentindo uma sensação de completude que nunca havia experimentado antes. Ela havia encontrado sua voz, seu propósito, e uma nova família nas pessoas que haviam aprendido a confiar umas nas outras através do fogo das adversidades. Senhora Agnes, disse ela suavemente, a senhora disse que eu a libertei. Mas a verdade é que a senhora me libertou também. Me mostrou que não importa quão invisível você se sinta, suas ações podem mudar o mundo de alguém. As lágrimas correram livremente pelos rostos das 4 mulheres, mas eram lágrimas de gratidão, esperança e novo começo. Naquela noite, pela primeira vez em anos, a mansão Allianz foi verdadeiramente um lar. Não um palco para performances sociais ou um cenário para manipulações, mas um lugar onde pessoas reais poderiam finalmente ser autênticas, vulneráveis e genuinamente felizes. E no centro de tudo isso estava uma jovem de 17 anos que havia aprendido que às vezes a maior coragem vem em pequenos pacotes e que fazer a coisa certa nem sempre é fácil, mas sempre vale a pena. 6 meses depois, a mansão Allianz havia se transformado completamente. O que antes era um mausoléu de aparências e silêncios forçados, agora pulsava com vida verdadeira. Agnes havia convertido 3 quartos do 2º andar em um escritório e biblioteca pessoal, onde passava suas manhãs escrevendo e estudando. Pela primeira vez desde o diagnóstico de sua condição, ela havia encontrado um propósito que ia além de simplesmente sobreviver. Rose continuava como administradora da casa, mas agora seu papel havia evoluído para algo muito mais significativo. Agnes havia insistido que ela recebesse treinamento em gestão doméstica profissional e Rose descobriu ter um talento natural para coordenar a propriedade com eficiência e elegância. Mais importante ainda, ela havia desenvolvido uma amizade genuína com Agnes que transcendia qualquer relação empregatícia. Olivia, por sua vez, estava frequentando um curso preparatório intensivo para vestibular, focando em sua meta de estudar direito. Agnes havia insistido em financiar não apenas seus estudos, mas também em proporcionar as melhores oportunidades educacionais disponíveis. 3 vezes por semana, Olivia ia à capital para aulas particulares com professores especializados, sempre retornando à mansão no final do dia. Olivia, como foi a aula de filosofia hoje? Perguntou Agnes, enquanto tomavam chá juntas no jardim, uma tradição que haviam desenvolvido nas tardes de quinta-feira. Desafiadora, respondeu Olivia, folheando suas anotações. Estávamos discutindo ética e responsabilidade moral. O professor fez uma pergunta interessante. Qual é nossa obrigação quando testemunhamos uma injustiça? Agnes sorriu. E qual foi sua resposta? Eu disse que nossa obrigação é agir, mesmo quando isso nos coloca em risco, que o silêncio pode ser uma forma de cumplicidade. Sabe a resposta de alguém que viveu essa filosofia na prática. Naquele momento, Chiara apareceu no jardim carregando papéis e com uma expressão animada. Ela havia decidido se mudar permanentemente para o Brasil para ficar mais próxima de Agnes e estava ajudando a irmã a organizar um projeto especial. Agnes, Olivia, tenho novidades sobre a fundação, disse Chiara, se juntando a elas na mesa de jardim. 2 semanas após o divórcio ser finalizado, Agnes havia tomado uma decisão que surpreendeu a todos. Ela criaria uma fundação
dedicada a ajudar mulheres em situações de vulnerabilidade, especialmente aquelas enfrentando violência doméstica ou exploração financeira. A Fundação Esperança, como havia sido nomeada, seria sua forma de transformar seu sofrimento em algo que pudesse beneficiar outras pessoas. Os advogados finalizaram todos os documentos legais, continuou Chiara, e conseguimos a aprovação para o status de organização sem fins lucrativos. Podemos começar as operações oficialmente no próximo mês. Agnes pegou os papéis, seus olhos brilhando com uma energia que Olivia não via desde antes de sua doença se manifestar. Isso significa que poderemos começar a receber as primeiras beneficiárias em breve. Exato. E temos uma lista de 5 mulheres já pré-aprovadas para receberem assistência legal e abrigo temporário. Olivia observava as 2 irmãs discutirem os detalhes da fundação, com uma mistura de admiração e gratidão. Ver Agnes canalizar sua experiência traumática em algo construtivo era inspirador e, de certa forma, completava o círculo de sua própria jornada. Senhora Agnes, disse Olivia, hesitando um pouco, posso fazer uma sugestão sobre a fundação? Claro, querida. Suas opiniões são sempre bem-vindas. Eu estava pensando, talvez a fundação pudesse também ter um programa educacional, ensinar jovens, especialmente meninas de famílias em situação vulnerável, sobre seus direitos legais e como reconhecer sinais de manipulação. Chiara bateu palmas. Olivia, essa é uma ideia brilhante. Prevenção através da educação. Agnes assentiu pensativamente. Você está certa. Se tivéssemos programas assim quando eu era jovem, talvez eu tivesse reconhecido os sinais de manipulação mais cedo. E eu poderia ajudar a desenvolver o currículo, ofereceu Olivia. Usar minha experiência de ter crescido observando essas dinâmicas. Naquele momento, Rose apareceu no jardim com uma bandeja de biscoitos frescos e uma expressão ligeiramente preocupada. Senhora Agnes, tenho uma ligação para a senhora. É do Dr. Hollins. Agnes franziu a testa. Espero que não sejam más notícias sobre Victor. Ela foi atender a ligação, deixando Olivia e Chiara sozinhas no jardim. Nos últimos meses, Olivia havia desenvolvido um relacionamento próximo com Chiara, que se tornara como uma irmã mais velha para ela. Olivia, disse Chiara suavemente, posso dizer que é incrível ver a transformação que você trouxe para a vida da minha irmã? Eu não fiz nada além do que qualquer pessoa deveria fazer. Isso não é verdade, e você sabe disso. Antes de você falar, Agnes estava se resignando a uma vida de prisão. Você lhe devolveu a esperança e, mais importante, a dignidade. Olivia ficou em silêncio por um momento, processando as palavras de Chiara. Sabe, Chiara, durante muito tempo eu me senti invisível nesta casa. Como se minha opinião ou presença não importassem. Mas ajudar Agnes me fez perceber que, às vezes, as pessoas mais importantes são aquelas que outros não notam. Agnes retornou ao jardim, seu rosto mostrando uma mistura de satisfação e preocupação. Dr. Hollins disse que Victor finalizou um acordo com os credores asiáticos. Ele vendeu todos os seus ativos restantes e conseguiu quitar a maior parte das dívidas. O acordo inclui uma cláusula específica que me protege de qualquer reclamação futura. E como você se sente sobre isso? Perguntou Chiara. Agnes se sentou novamente, contemplando a pergunta. Aliviada, principalmente, mas também triste por ele. Dr. Hollins disse que Victor está vivendo em um apartamento pequeno na capital, trabalhando como consultor para sobreviver. É uma queda dramática para alguém que estava acostumado a tanto poder. Você sente pena dele? Perguntou Olivia. Sinto pena do que ele se tornou, mas não me arrependo das escolhas que fizemos. Victor teve muitas oportunidades de escolher um caminho diferente e sempre optou pela manipulação e mentira. Naquela tarde, as 3 mulheres trabalharam juntas nos planos finais para a fundação. Elas decidiram que a sede ficaria em uma das alas da mansão que havia sido pouco utilizada, criando um espaço acolhedor onde mulheres em situação de vulnerabilidade pudessem receber apoio legal, psicológico e prático. Quando o sol começou a se pôr,
Elas se reuniram na varanda principal da mansão, olhando para os jardins que haviam testemunhado tantas transformações nos últimos meses. Vocês sabem, disse Agnes, quebrando um silêncio contemplativo. Eu costumava olhar para estes jardins e ver apenas a perfeição superficial que Victor insistia em manter. Agora, quando olho para eles, vejo possibilidades. Vejo um lugar onde pessoas reais podem encontrar paz e renovação. Rose se juntou a elas na varanda, carregando uma carta. Senhora Agnes, chegou isto para a senhorita Olivia. Olivia pegou o envelope com curiosidade e o abriu, lendo rapidamente antes de sorrir amplamente. É da universidade, anunciou ela, mal conseguindo conter a emoção. Fui aceita no programa pré-vestibular especial. Se eu mantiver minhas notas, terei uma vaga garantida no curso de Direito no próximo ano. Agnes se aproximou de Olivia e a abraçou firmemente. Eu nunca duvidei de que você conseguiria. Você tem a determinação e a inteligência necessárias para ter sucesso em qualquer coisa que escolher. E quando você se formar, acrescentou Chiara, esperamos que considere trabalhar conosco na fundação. Precisaremos de advogados dedicados que entendam verdadeiramente a missão. Olivia sentiu lágrimas de gratidão enchendo seus olhos. Seria uma honra trabalhar com vocês. Mais do que uma honra. Seria um sonho realizado. Naquela noite, após Rose se retirar e Chiara ir para seu quarto, Agnes e Olivia ficaram sozinhas na biblioteca. Agnes estava organizando alguns livros que planejava doar para a biblioteca da fundação, enquanto Olivia estudava para seus exames preparatórios. Olivia, disse Agnes suavemente, há algo que eu quero te dar. Ela abriu uma gaveta de sua escrivaninha e retirou uma pequena caixa de veludo. Dentro havia um anel delicado com uma pedra azul que brilhava suavemente sob a luz do abajur. Este anel pertenceu à minha mãe e à minha avó, antes dela. Sempre foi passado para a filha mais velha da família, mas eu nunca tive filhos, quero que você o tenha. Olivia ficou sem palavras olhando para a joia, que claramente tinha valor sentimental inestimável. Senhora Agnes, eu não posso aceitar isso. É muito valioso, muito importante para sua família. Olivia, você se tornou parte da minha família de uma forma que vai muito além de sangue ou casamento. Você me mostrou o que é coragem verdadeira, e quero que tenha algo para lembrar sempre de sua própria força. Com mãos trêmulas, Olivia aceitou o anel, colocando-o em seu dedo. Era um pouco grande, mas ela sabia que poderia ajustá-lo. Prometo que vou honrar este presente, sendo sempre a pessoa que você acredita que eu posso ser. Você já... Essa pessoa, querida, sempre foi. Mais tarde naquela noite, enquanto Olivia se preparava para dormir em seu quarto no anexo dos empregados, um espaço que Agnes havia insistido em renovar completamente, ela olhou pela janela para os jardins iluminados pela lua. Em poucos meses, sua vida havia mudado de maneiras que ela nunca poderia ter imaginado. De uma jovem silenciosa e invisível, ela havia se tornado uma estudante promissora, com um futuro brilhante pela frente. Mais importante ainda, ela havia descoberto que tinha uma voz que merecia ser ouvida e a coragem para usá-la quando necessário. Na manhã seguinte, Olivia acordou com o som de vozes animadas vindas do jardim principal. Ela se vestiu rapidamente e desceu para investigar, encontrando Agnes, Chiara e Rose supervisionando a chegada de uma van carregada de suprimentos para a fundação. Olivia, chamou Agnes acenanado para ela se juntar ao grupo. Chegaram as primeiras doações para a fundação, móveis, roupas, livros, tudo o que precisamos para começar. Olivia ajudou a descarregar os suprimentos, sentindo uma energia contagiante no ar. Este era o começo de algo muito maior do que qualquer uma delas havia imaginado inicialmente. Por volta do meio-dia, Dr. Hollins chegou para uma reunião sobre os aspectos legais finais da fundação. Ele trouxe consigo notícias que surpreenderam todas elas. Senhoras, tenho o prazer de informar que a história de vocês inspirou várias doações significativas de pessoas que ouviram sobre a fundação através da reportagem de Marco Salem. Temos fundos suficientes não apenas para operar por 2 anos,
mas também para expandir nossos serviços muito mais rapidamente do que planejado. Agnes ficou emocionada. Isso significa que poderemos ajudar muito mais mulheres do que pensávamos. Exatamente. E há mais uma coisa. Dr. Ollins sorriu. Uma universidade particular da capital ofereceu uma parceria para criar um programa de estágio legal especificamente focado em direitos das mulheres. Estudantes de direito poderiam trabalhar com a fundação como parte de sua formação prática. Olivia sentiu seu coração acelerar. Isso seria perfeito para quando eu estiver na universidade. Meus pensamentos exatamente, disse Agnes, sorrindo para Olivia. Quando o Dr. Ollins partiu, as 4 mulheres se sentaram na sala de estar para discutir os próximos passos. A atmosfera estava carregada de expectativa e esperança. Sabe, disse Rose quebrando um momento de silêncio, quando comecei a trabalhar nesta casa há 15 anos, nunca imaginei que estaria ajudando a administrar uma fundação para mulheres em situação de vulnerabilidade. E eu nunca imaginei que estaria planejando estudar direito, acrescentou Olivia. Nem eu imaginei que me divorciaria e criaria uma organização sem fins lucrativos, riu Agnes. A vida tem formas interessantes de nos levar para onde precisamos estar. Chiara assentiu. Papai sempre dizia que as maiores transformações vêm dos momentos mais difíceis. Acho que ele teria ficado orgulhoso de ver como vocês transformaram algo tão doloroso em uma força para o bem. Naquele entardecer, enquanto organizavam os últimos detalhes para a abertura oficial da fundação na semana seguinte, Olivia refletiu sobre como sua vida havia mudado. De uma observadora silenciosa dos dramas de outros, ela havia se tornado uma participante ativa na criação de soluções. Senhora Agnes, disse ela, enquanto ajudava a organizar os arquivos da fundação. Posso fazer uma confissão? Claro, querida. Às vezes eu me pergunto como teria sido se eu não tivesse encontrado coragem para agir naquele dia. Se eu tivesse simplesmente continuado fingindo que não via o que estava acontecendo. Agnes parou o que estava fazendo e se virou para Olivia. Mas você encontrou essa coragem, e isso fez toda a diferença. Não apenas para mim, mas para todas. As mulheres que a Fundação ajudará no futuro. Eu só espero estar sempre à altura dessa responsabilidade. Olivia, a responsabilidade não é ser perfeita, é estar presente, ser autêntica e fazer o que é certo quando importa. Você já provou que tem essas qualidades. Naquela noite, as 4 mulheres jantaram juntas na sala de jantar principal, uma tradição que haviam desenvolvido nos últimos meses. A conversa fluiu naturalmente entre planos para a fundação, os estudos de Olivia e as memórias compartilhadas dos desafios que haviam superado juntas. Há uma coisa que eu gostaria de dizer a todas vocês, disse Agnes levantando sua taça de água. Quando estava no meu momento mais sombrio, eu acreditava que minha vida havia acabado, que eu havia me tornado irrelevante, invisível, sem valor. Vocês me ajudaram a descobrir que eu estava apenas no meio de uma transformação que me levaria a algo muito maior do que eu era antes. Ela olhou para cada uma delas individualmente. Rose, sua lealdade e sabedoria me deram estabilidade quando tudo estava desmoronando. Chiara, seu amor incondicional me lembrou de quem eu era antes de me perder nas expectativas de outros. E Olivia, sua coragem me inspirou a encontrar minha própria força novamente. As lágrimas correram livremente pelos rostos de todas as 4 mulheres, mas eram lágrimas de gratidão e esperança, não de tristeza. Nós somos uma família agora, continuou Agnes. Não uma família tradicional, mas uma família escolhida, unida por experiências compartilhadas e amor mútuo. E juntas, vamos continuar fazendo a diferença na vida de outras pessoas que precisam de esperança. Elas brindaram a essa nova família, a essa nova vida e as possibilidades infinitas que se estendiam diante delas. Mais tarde, enquanto a casa se preparava para a noite, Olivia se encontrou mais uma vez na varanda, olhando para os jardins que haviam se tornado o cenário de tantas transformações. O anel de família que Agnes havia lhe dado brilhava suavemente em seu dedo, um lembrete constante de que ela não era mais a jovem invisível que havia chegado ali anos antes.
Ela era Olivia, estudante, futura advogada, defensora dos vulneráveis e membro valorizado de uma família que havia escolhido o amor sobre o medo, a verdade sobre a conveniência e a coragem sobre a complacência. E enquanto as estrelas apareciam no céu noturno, acima da mansão que agora verdadeiramente merecia ser chamada de lar, Olivia soube com certeza que sua jornada estava apenas começando. Fim da história. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Agnes e Olivia tenha tocado seus corações, como tocou o nosso. Esta narrativa sobre coragem, justiça e renovação nos lembra que todos temos o poder de fazer a diferença na vida de alguém. Se esta história os inspirou, não se esqueçam de deixar um like, se inscrever em nosso canal e compartilhar nos comentários suas próprias reflexões sobre coragem e transformação. Todos os dias trazemos histórias que exploram a complexidade da vida humana e o poder da esperança. Não percam nossos próximos conteúdos. Juntos continuaremos explorando narrativas que nos fazem crescer como pessoas. Até a próxima história.